Alô, faltando um pouco, né, gente? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Nesse intensivão, a gente vai abordar os aspectos mais importantes, lembrar para você, em relação à lei de abuso de autoridade, tortura, armas e drogas, tá bom? A gente começa com abuso de autoridade, lei 13.869 de 2019, não é isso? E a gente começa a conversar porque é uma lei nova, a lei de 2019, abuso de autoridade. É a lei da mesma. A gente chama tortura, a gente chama droga, né? A gente chama arma, organização criminosa, mas lei de abuso de autoridade é uma lei que cai na sua prova e, como tal, né, a gente tem que dedicar um pouco mais de atenção, tá certo? A gente colocou, vou seguir aqui o material de vocês, né? A gente fez uma apanhado das questões mais importantes referente a cada uma da lei. Não vamos, obviamente, abranger toda a matéria, né, em 2 horas, impossível, mas a gente vai te dar as dicas que são importantes para vocês neste momento. Não significa que você não tem que fazer um estudo geral, tá bom, gente? É só relembrar os aspectos mais importantes. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem a falar da Lei 13.689 de 2019. Lei 13.689 de 2019. É o seguinte, como lei nova, tratando de lei de abuso de autoridade, ela acabou com aquela discussão que a gente tinha com a lei antiga, né? Esse crime, a lei antiga dizia, somente se procede mediante representação, e a gente dizia, é crime de ação penal pública incondicionada, ou condicionada à representação, e todo aquele bafafá, toda aquela discussão é posta por terra, né? Isso porque a própria lei, no artigo 3º, vai dizer os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Então, olha só, é abuso de autoridade, é crime de ação penal pública incondicionada. Não depende de nenhuma condição para a investigação, nem tampouco para a deflagração da ação penal. Então, a lei nova trouxe isso para a gente, já deixou claro. Crime de ação penal pública incondicionada, tá bom? Na lei antiga, Estrelita, também era, apesar da discussão, crime de ação penal pública incondicionada. Mas não estava tão claro assim, tá certo? Mas agora o legislador deixou claro. Então, assinalo para você a questão da natureza da ação penal. Depois, eu queria dizer para você, modificou muito a Lei 13.689, modificou muito os tipos penais. Agora, a gente tem tipos penais muito específicos, né? A lei antiga falava de crime de atentado, que afetava direitos e garantias constitucionais, direito de locomoção, né? Direito à crença, à reunião, né? Agora não, eu tenho condutas especificadas. Do artigo 9º ao 39, eu tenho lá várias condutas típicas. Essas condutas, meus amigos, vocês têm que, obviamente, que encarnar, né? Botar na sua memória. E não tem jeito, Lita? Não tem jeito. Não tem muito jeito, não. Tá bom? Você vai ter que, obviamente, lembrar. Não deu para eu colocar todos, aí eu colocaria a lei todas, mas eu coloquei no material de apoio de vocês 3 artigos que eu acho extremamente importantes da gente conversar aqui agora.
E aí eu repito, não significa que você está dispensado de ler os outros tipos penais. Ok, pessoal? Do 9 ao 39 você vai ler assim com muita atenção, ok? Beleza. Eu coloquei no material de apoio os 3 que eu queria conversar com vocês especificamente porque houve uma mudança muito significativa. Pela lei antiga, nós já estávamos acostumados com a seguinte conduta sendo abuso de autoridade. Estava previsto lá no artigo 4º da lei antiga, né? Agora está previsto no artigo 12 da lei atual. Deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Era crime na lei antiga? Era. Qual é o prazo legal? Só um fala qual é o prazo legal, ou está todo mundo assim, voltei do almoço, estou cansado. Sábado, está difícil. Tem compreensão de mim, ó, estrelita, é isso? Não. 24 horas, né, gente? Vamos embora. Vamos passar nesse concurso. Vamos embora, pessoal. Animação, vai. Olha lá, 24 horas, não é? Então, deixar de comunicar ao juiz no prazo legal. Atenção, o elemento normativo. Injustificadamente. Tá bom? Quando suspendeu aí, gente, negócio do Covid, o nego não ficou sem saber o que fazer. Se comunicava, se não comunicava e tal. Responderia por abuso de autoridade? Seria fácil para eu defender, tá? Essa eu dizia, não aceita nem transação penal, delegado, que essa eu te defendo fácil. Beleza? Não é? Tá certo? Vamos lá. Olha aqui, ó. Mas injustificadamente. Só que agora mudou. A lei antiga considerava apenas abuso de autoridade a não comunicação ao juiz no prazo de 24 horas da prisão em flagrante. Agora, também é considerado abuso de autoridade se não comunicar no prazo legal o cumprimento de prisão temporária e prisão preventiva. Atenção para isso. Antes era só o flagrante. Agora também está criminalizado. Poxa, Lito, eu só li prisão em flagrante. Lê o parágrafo único. Incorre na mesma pena quem deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Tá certo? Então, olha só, precisa comunicar de imediato o cumprimento de prisão temporária e o cumprimento de prisão preventiva. Eu vou lembrar de novo a vocês, antes era só a prisão em flagrante, agora, prisão em flagrante no caput e no parágrafo único, cumprimento de prisão temporária e prisão preventiva, ok? Na lei antiga, só era considerado crime de abuso de autoridade quando eu deixava de comunicar ao juiz. Hoje, é considerado abuso de autoridade também, se eu deixo de comunicar à família ou à pessoa que o preso indicou. Tá certo? Então, houve essa modificação sensível. Tá bom? Olha lá. Inciso 2 do parágrafo único. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ele indicada. Não comunicou à família, tá certo? É crime de abuso de autoridade. Ok, pessoal? Beleza? Então, o que a gente tem de mudança? Olha lá, não só a comunicação da prisão em flagrante, mas prisão preventiva e prisão temporária. E agora também, olha só, é típica a conduta, além do... se o sujeito deixar de comunicar ao juiz e à família ou a pessoa pelo preso indicada. Beleza? Ok? Chama a sua atenção também para o artigo 15. Tá certo? O artigo 15. O artigo 15, gente, ele diz assim, ó, constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Não posso constranger ninguém sob ameaça de prisão, né, a depor, se essa pessoa, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou sigilo. Me dá um exemplo.
Alguém falou padre. Beleza, quem mais? Ah, alguém falou advogado lá embaixo, meu filho, ninguém falou advogado. Eu falei, como assim, gente? Advogado, médico, psicólogo, assistente social, beleza? Ok? Tranquilo. Mas o mais importante do artigo 15, no que se refere ao concurso de vocês, nem é o caput, é o parágrafo. Porque, olha só, parágrafo único, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. 1. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Olha só, se a pessoa fala assim, não quero falar, se houver, obviamente, uma insistência nesse interrogatório, pela lei é considerado crime de abuso de autoridade. Oi. Não, se o sujeito não falou assim, eu não quero falar. A outra pergunta, eu não quero falar. Ele pode dizer, não vou responder a pergunta nenhuma, e aí não pode fazer pergunta nenhuma, ou então, esta pergunta eu não vou responder, então faz outra. Beleza? É o que eu faço de vez em quando lá nos meus interrogatórios. Eu falo assim, olha, doutora juíza, meu assistido não vai responder nem as perguntas da juíza nem da promotora. Você vai responder as minhas. Mas eu só faço isso quando ele vai confessar. Sério, gente. Eu tenho medo que ele confesse algo mais. Aí eu confessa só isso aqui, tá bom. Não é? Confessa lá. Aí ele confessa, acabou, né? Está resolvido, né? Tá bom? É aquela coisa de... Advogado é um pouco diferente. Defensorar tem as suas especificidades, né? Vamos lá. Então, é abuso de autoridade se eu prosseguir com o interrogatório de alguém que quis permanecer em silêncio. Segunda coisa. Ou de pessoa que tenha optado por ser assistida pelo advogado ou defensor público sem a presença do seu patrono. Gente, aí a gente vai lembrar do quê? Dos filmes hollywoodianos, não é? A gente vai lembrar disso, tá bom? Só falo na presença do meu advogado. Não pode continuar o interrogatório. Beleza? A gente não vai pensar em Chicago pedir, não, que o cara continua falando, né? Vamos pensar dentro da lei. Tá certo? Beleza? Ok? Olha lá, se o sujeito fala, só falo na presença do meu advogado, do meu defensor, não pode mais interrogar o réu, sob pena de prática de crime de abuso de autoridade. Inovações trazidas pela lei, tá certo? No que se refere ao interrogatório. Quero avisar a vocês que, obviamente, o sujeito ativo não é só o delegado, não, tá? O juiz também. Tá bom? Que, obviamente, vai fazer o interrogatório. Tá certo? Se ele, quero me calar, se ele continuar insistindo, só tem que falar e tal, não sei o que, aí é complicado. Só tem a obrigação de se qualificar. Fora o resto, não precisa falar. Ok, pessoal? Beleza? Vamos lá. Terceiro crime que eu quero chamar a atenção de vocês em razão da função de delegado. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Preso em período noturno não pode ser interrogado. Mas a lei traz uma exceção, salvo prisão em flagrante. Então, se for prisão em flagrante e ele for interrogado durante a noite, de madrugada, é crime de abuso de autoridade? Não. Beleza? Ou então, se ele consentir em ser interrogado. Mas, olha, para ser abuso, ele tem que estar, nesse momento, devidamente assistido, é o que diz a lei. Beleza? Então, não basta só ele consentir. Ele pode ser interrogado à noite, mas ele está acompanhado com um defensor ou com um advogado. Entenderam? Beleza? Fora dessas hipóteses, não é possível. Obrigado. Eu falei 869, escrevi 689. Ah, tá sim? Ah, gente, perdoa. Conserta aí para mim, por favor. Beleza, vamos lá. Ok? Sabe por quê? 689 era um ônibus que eu pegava em Campo Grande, alguma coisa. Não era isso?
É o 689, né? Eu pegava esse ônibus, gente, aí por isso que eu troco. Campo Grande Meia, isso mesmo. Eu pegava isso para voltar para casa, é isso. Lá do Meia, Baixo Meia, na minha adolescência, eu ia ver violão e voz lá no Baixo Meia. Vamos lá. Aí eu pegava para voltar para casa o 689. Aí por isso que eu fico 13. Mas vamos lá, 89, não é nem 896, 896 era outro que eu pegava também, mas não é 869, 869 eu não pegava. Então eu tenho que gravar assim, é aquele número que você não é do ônibus, pronto, aí acabou, 869. Obrigadão, tá? Mas volta aqui comigo. Submeter o preso interrogatório durante o período noturno, salvo se capturado em flagrante delito, ou se ele devidamente assistido, consentir em prestar declarações. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, gente? Cuidado com as questões, né? Se o sujeito foi preso em flagrante, o interrogatório noturno é crime de abuso de autoridade? Não. Se for cumprimento de prisão preventiva, o interrogatório noturno é crime de abuso de autoridade? Cumprimento de prisão temporária? Interroga no dia seguinte. Salvo se ele concordar, estando devidamente assistido. Aí é outra história. São as duas coisas. Não, ele tem que ser assistido. Tem que ser assistido. É igual a interrogatório do réu. Interrogatório sem a presença de advogado ou defensor é nulo. Beleza? Agora, interrogatório sem a presença, né? O jeito de falar, só falo se o meu defensor estiver presente, é crime de abuso de autoridade. Beleza? Tá bom? Tem que estar assistido. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Todo crime de abuso de autoridade, ele vai se submeter a 3 tipos de sanção. Sanção penal, sanção civil, sanção administrativa. As sanções penais, elas estão previstas aí nos crimes previstos nos artigos 9º a 39, não é verdade? Por exemplo, a título de exemplo, o artigo 18 é punido com uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Eu pergunto, sanção civil e administrativa estão especificadas na lei? Não estão, tá certo? O artigo 6º trata das sanções civis e administrativas, mas não estabelece quais sejam, tá? Na lei antiga a gente tinha previsão, advertência, demissão, etc. A lei nova não. Então aqui o artigo 6º vai dizer para a gente, as penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Mas quais são essas sanções? Aí a gente vai buscar no Estatuto do Servidor. Beleza? Tá certo? Cada um com seu cada um, né? Beleza? Tá bom? A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato, quando essas questões estejam decididas no juízo criminal. Aquilo que a gente sempre soube, transitado em julgado, né? A sentença penal condenatória faz coisa julgada no civil e no administrativo. Mas o legislador resolveu esclarecer ainda mais. Mas eu acho que o mais importante foi o que está escrito no artigo 8º. Por que eu estou colocando para você? Porque isso é objeto de questões, tá bom? Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. A gente faz coisa julgada no civil administrativo quando houver o quê? Olha só, sentença penal? Mas qual sentença penal? Absolutória. Olha aqui, olha só, é nisso que eu quero chegar com vocês, essa é a dica. Olha aqui, gente, o que é legítima defesa? O que é estado de necessidade? Estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Causas de exclusão de licitude.
Excluída a ilicitude, o juiz vai absolver ou condenar? Absolver. Então, olha só o que o artigo 8º está dizendo para a gente. Olha só, se a absolvição tiver como causa a existência de exclusão da ilicitude, faz coisa julgada no civil e no administrativo. Vocês entenderam? Então, olha só, atenção. Tá bom? Beleza? Só para, não tem específica, mas tem essas historinhas que a gente, né, tem que desvendar. Beleza? Show. A outra dica que a gente dá em relação ao abuso de autoridade é a seguinte: efeitos da condenação, não é? Então, olha só, condenado pelo crime de abuso de autoridade, a sentença penal condenatória, ela produz os seguintes efeitos. Obrigação de indenizar torna líquida, né? Obrigação de indenizar. Eu não sei se a lei chama de interdição. Inabilitação. Inabilitação e a perda do cargo. Muito cuidado agora. Qual é a história? Comparar abuso de autoridade com tortura. E não se confundam. Na tortura, se o sujeito for condenado pelo crime de tortura, ele também tem esses dois efeitos, tá certo? Só que esses efeitos são automáticos. Sentença final condenatória, condenou, transitou em julgado, condenou por tortura, automaticamente perdeu o cargo e não pode exercê-lo pelo dobro do prazo da pena aplicada. Ok? Não vai esquecer disso. No abuso de autoridade, esses efeitos são automáticos? Não são automáticos. Precisam ser declarados na sentença. Então, esses efeitos não são automáticos. Como é que chama os efeitos da condenação que não são automáticos? Ninguém sabe? Como é que se chama? Esqueceram? Esqueceram. Efeitos secundários da sentença penal condenatória. Beleza? Ok? Não são automáticos. Agora, muita atenção. Vamos imaginar... vou repetir o meu discurso. Agora, muita atenção. Olha só, né? Se vocês estão atentos. Essa é a única diferença do efeito condenação? Não. Meu amigo acabou de falar. Não. Ele falou assim de uma maneira e ele sabe que é não. É isso mesmo, é não. Adorei isso. Olha aqui, é não. O juiz só pode declarar esses efeitos na sentença se o sujeito for reincidente específico. Se ele não for, o juiz sequer pode declarar na sentença. Só abre a porta para o juiz declarar na sentença se ele for reincidente específico. E aqui, precisa de reincidência? Agora muita atenção. Sujeito reincidente, uma vez que foi condenado por homicídio. Beleza? Pratica crime de abuso de autoridade. Vamos lá. Não sei como também, mas vamos lá. Mas não é possível, ele respondeu em liberdade. Não, é trânsito julgado, não foi preso. Bom, tudo bem, vamos lá. Deu sorte. Como ele não é... Não, vamos botar um outro, né? Roubo, tá bom? Vamos botar um outro, né? Porque homicídio vai ficar meio chato. Vamos lá. Como ele não é reincidente específico, o juiz não pode declarar. Não caiam nessa, tá bom? Esse efeito só se produz se declarado na sentença e se houver reincidência específica, ok?
Beleza? Então, vamos lá. Artigo 4º. Efeitos. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. 2. Inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos no inciso 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Ok? Então, o que a gente disse aqui está aí estabelecido no artigo 4º. A outra dica que eu dou para você, atenção na hora da sua prova, não é abuso de autoridade o crime de hermenêutica. Crime de hermenêutica não existe, é causa de exclusão de tipicidade, tá bom? Qual é a natureza jurídica disso? Exclusão de tipicidade. Então, olha só, artigo 1º, parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, se aquela situação permite 2 conclusões, obviamente que não há que se falar em abuso de autoridade. Gente, já não era mesmo, né? Que a gente vai lembrar para você que o dolo, né, do crime de abuso de autoridade é um dolo de tendência, né? Tá certo? O sujeito atua com dolo de querer se exceder da sua própria autoridade. Então, ele sabe que ele não pode, ainda assim ele o faz. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Oi. Sim. É reincidente específico. Tá? Vocês entenderam a dúvida dele? Condenado por crime de abuso de autoridade pela lei anterior. Pratica novo crime, sim. O calor está brabo, né? Vamos nós. Eu sei, aqui na turma de delegado é mais fácil a gente dar aula, mas o conceito de autoridade está lá no artigo 2º, não mudou muito da lei antiga. Apenas acrescentou servidores públicos e militares ou pessoas a ela equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Tá certo? São considerados autoridades. E aí, pessoal, eu só chamo a atenção que é igualzinho à redação anterior, a gente não tem muita dificuldade. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidades abrangidos pelo caput desse artigo. Gente, olha só, é autoridade mesmo que não receba remuneração. Então, vejam bem, o exemplo muito comum é o mesário, né? O presidente da sessão eleitoral. O cara é nomeado para aquilo, naquele momento ele está exercendo uma função pública e ele não é remunerado. O máximo que ele ganha é um ticket para comer ali no Bob's, não é isso? Beleza? Não é? Tá certo? Então, aquele momento ali, ele é autoridade? Ele é autoridade. Tá certo? Hã? Beleza, servidor público no lato sensu. Ok. Tá bom? E aí, o conceito de autoridade para vocês não esquecerem. Tá? Ok? A gente passa, então, para o crime de tortura. Tá? Então, vamos lá para a lei de tortura para a gente lembrar algumas questões que são importantes para vocês. Lei 9455, de 97. Tortura, fundamento constitucional, a gente vai encontrar no artigo 5º, inciso 3º, ninguém poderá ser submetido à tortura. E a gente encontra também no inciso 43, não é? Os crimes hediondos, tráfico, tortura e terrorismo, são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia e graça.
Não é isso que diz o artigo 5º, inciso 43? Ok? Beleza. Essa questão é repetida lá na lei de tortura, né? Na lei 9455, lá no parágrafo 6, vai dizer: o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Além da Constituição Federal e da Lei 9455, também o artigo 2º da Lei 8072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, estabelece lá que os hediondos, tráfico, tortura e terrorismo são inafiançáveis e insuscetíveis, quer dizer, não é cabível. Primeiro é anistia, graça e indulto, e inciso 2, fiança. Não é isso? Beleza? Então tá. Atenção, gente, tortura é insuscetível de fiança, é crime inafiançável. Não cabe graça, não cabe anistia, não cabe indulto, ok? Por força do artigo 2º, beleza? Da Lei 8072. Entretanto, ele não é imprescritível. É muito comum na prova de vocês colocarem lá tortura imprescritível. Não, tortura não é. Crime hediondo não é. Racismo é imprescritível. Tortura não. Então não confundam, tá certo? E aí a gente tem lá no crime de tortura uma questãozinha interessante. Olha lá. O artigo 1º estabelece algumas formas de tortura. Então, a gente está no inciso 1, a linha A, B e C, o inciso 2, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Não é verdade? Olha aqui. Então, o que eu chamo a atenção de vocês? Olha só, artigo 1º, inciso 1, 2 e 3, esse é um crime punido com reclusão. Olha aqui, ó, reclusão, de 2 a 8 anos. Olha só, tortura, prevista no artigo 1º, inciso 1, 2, e o parágrafo 1º, são crimes previstos com pena de reclusão de 2 a 8 anos. No parágrafo 2º, esse crime é punido com detenção de 1 a 4 anos. Então, meus amigos, a gente fica aqui com a seguinte situação. Olha lá, tortura é crime punido só com reclusão? Se a questão falou tortura sem especificar, tá certo? Então, você vai negativar, você vai dizer não, porque a tortura ou omissão é punida com detenção. Beleza? E detenção de 1 a 4 anos. O que significa? Cabível suspensão condicional do processo. Ok? Previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099. Bom, se o regime mais gravoso é detenção, o crime de tortura sempre será cumprido em regime fechado. Está errado, porque na tortura ou omissão, o regime mais gravoso é o semiaberto. Ok? É claro que a gente também tem aquela discussão no Supremo Tribunal Federal, que eu já lembro para você. Imposição obrigatória de regime fechado, né? Eventual condenação aqui, ó, por tortura, seria obrigatório o juiz fixar o regime fechado para cumprimento de pena? Gente, olha só, a gente tá dramático nessa questão, tá? Então, vou abrir o coração e o Supremo Tribunal Federal para vocês, tá certo? Está dramática essa história. Por que isso? Porque a gente tem uma decisão muito interessante, eu digo interessante, que é dito o seguinte, olha, imposição obrigatória de regime fechado para os crimes hediondos e equiparados a hediondos é inconstitucional, porque viola o princípio da individualização da pena, beleza? Só que existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vai dizer a exceção de tortura. Tem uma decisão, uma só, o resto tudo é contrário, tá? Mas essa é uma decisão que apresenta uma tese jurídica muito interessante. Se a Constituição Federal não admite a tortura, e a prática de tortura é inconstitucional, então quem pratica tortura
tem obrigatoriamente que cumprir com base nos tratados internacionais em regime inicialmente fechado. Então, tem uma decisão, tá certo? Sobre o crime de tortura. Ok? Uma decisão. Claro que, considerando aí, para fugir de nulidade, anulação de concurso, eu duvido que alguém vai colocar uma história dessa. Beleza? Mas, entretanto, você precisa saber. Como é que eu fico? Fica com genérico, com a posição majoritária. Qual é a posição majoritária, inclusive dos tribunais? Os crimes hediondos, equiparados a hediondos, a imposição de regime obrigatório, regime fechado, de maneira obrigatória, seria inconstitucional por violar o princípio da individualização da pena. Tá certo? Uma coisa é a pena, outra coisa é o regime de cumprimento. Ok? Tá certo? Então, com base nisso, a gente vai entender que o regime de imposição obrigatória é inconstitucional. Ok? Oi? Sim, sim. Sim, sim. O indulto, a história é a seguinte. Você tem também dois entendimentos no indulto, né? Que a lei de tortura é uma lei específica. Ela fala é insuscetível de graça e anistia. Ela não veda o indulto. Repararam vocês? Que a Lei 9455 não vedou a concessão do indulto. Entretanto, o artigo 2º da lei vai dizer assim, está vedado o indulto, né? E fala lá, artigo 2º, inciso 1º, fala lá que os hediondos, os crimes equiparados a hediondos, são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Nós, da defesa, sempre dissemos o seguinte, lei de tortura é lei específica que prevalece sobre a lei de crimes hediondos, portanto, em relação à tortura, não está vedado o indulto. Beleza? Princípio da especialidade. O lado de lá diz o quê? Diz a mesma fala do Supremo Tribunal Federal. Aquilo que eu não posso dar para um, eu não posso dar para todos. Ou melhor, aquilo que eu não posso dar para todos, eu não posso dar para um. Ou seja, a graça é um indulto coletivo. Se eu não posso conceder coletivamente, eu também não posso conceder em vias transversas. Para a tortura também estaria vedado o indulto. Então, a gente tem dois entendimentos. Tá bom? Vamos lá. Eu quero chamar a sua atenção para a tortura qualificada. E aí, atenção para você. Tortura, artigo 1º para 3º, estabelece lá uma qualificadora. Tá certo, gente? Olha aqui, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. O que isso traz para você? Primeira coisa é entender que existe uma qualificadora, né? E que tem uma escala penal diferente. Então, na prova objetiva, muito cuidado, porque a tortura, obviamente, ela tem uma qualificadora de 4 a 10 anos, né, se resultar lesão grave ou gravíssima, e de 8 a 16 anos, se resultar a morte. Uma coisa é tortura qualificada pela morte, outra coisa é o homicídio qualificado pela tortura. Então, olha só que coisa interessante para você não errar. Tortura qualificada pela morte é crime equiparado a hediondo. Homicídio qualificado pela tortura é crime hediondo. Então, não vai errar numa besteira dessa, tá certo? E como é que eu diferencio um do outro, né? Bom, gente, aí é o dolo. Se o sujeito tem o dolo de matar, né, e utiliza para isso a tortura, homicídio qualificado, né, e o meio seria tortura. Se o sujeito quer torturar e se excede na tortura causa morte, crime pré-doloso, aí então eu tenho tortura qualificada pela morte. Estreita, como é que eu vou saber? O examinador vai te dizer se ele agiu com dolo de matar ou não. Tá certo? Na questão ele vai dizer para você. Tá bom? Ok? Vamos lá. E aí a gente tem uma questãozinha muito, muito legal, que é aqui em relação às causas de aumento. Uma coisa é qualificador. O que qualifica a tortura? Lesão grave, gravíssima ou morte. Beleza? E aí eu tenho parâmetros penais diferenciados. A outra coisa são as causas de aumento de pena. Aumento a pena de 1/6 até 1/3. 1/6 a 1/3, eu vou aumentar esta pena
Se for praticado por agente público. Gente, olha só como é que direito penal a gente aprende coisas, né, muito interessantes. Olha só, se eu aumento a pena porque a conduta foi praticada por agente público, então significa que a tortura pode ser praticada por quem não é agente público? Claro que sim. Tortura, em regra, é crime comum, tá bom? Tortura, em regra, é crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, não vai dizer que é crime funcional, porque não é. Tá bom? Beleza. Entretanto, gente, eu tenho alguns tipos penais em que tortura é crime próprio. Vocês podem me dizer quais são? Ninguém sabe? Tortura, castigo é crime próprio. Tortura, castigo. Crime próprio. Quem falou? Show. Por que tortura, castigo é crime próprio? Porque só é... Não, porque é punitiva. Porque submeter alguém a intenso sofrimento físico, né, que esteja sob sua guarda, autoridade ou vigilância, não é isso? Ah, então só aquela pessoa que é o guardião, né, que tem autoridade sobre a outra, é que pode praticar, tá certo? Tortura, castigo, beleza. Só essa é crime comum? É crime próprio? Tortura do preso, do parágrafo primeiro, a gente tem divergência, você acredita? No parágrafo primeiro que você está falando, né? A gente tem divergência. Tem gente que entende, por exemplo, o NUT entende que qualquer pessoa pode fazê-lo também. Na hora da visita, por exemplo. Acho muito difícil, né? Mas, em suma. Mas, ok. Sim. Mas aqui, ó, para o primeiro, a gente tem aqui que é praticado por agente público. Mas tem mais. Tortura por omissão. Em que conduta? Tortura por omissão, gente, a gente tem duas condutas, não é verdade aí? Quem podia evitar e não evitou, isso aí a tortura é crime comum, aí nessa hora. Quem devia apurar e não apurou. Quem devia apurar e não apurou é crime próprio. Só a autoridade é que pode apurar. Evitar não, né? Pai, mãe que não evitou, né, responde por tortura ou omissão. Tá bom? Fala. A tortura por omissão. Estou respondendo o código pessoal de lá. Olha só, 28A diz o quê? Pena 28A do Código de Processo Penal. Aula de processo penal, olha só. O 28A de processo penal, inferior a 4 anos. Show? Suspensão condicional do processo. Tá bom? Vamos lá. Então, causa de aumento de pena, volta aqui, agente público. Pessoal, agora, muita atenção aqui, ó. Agente público é causa de aumento de pena. Mas nós vimos aqui, por exemplo, na tortura ou omissão, por exemplo, que ele tem o dever de apurar e não apurou, é a autoridade, é o agente público. Eu posso também reconhecer essa causa de aumento de pena? Olha a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Na tortura ou omissão, na conduta, responde por tortura ou omissão aquele agente público que devia apurar e não apurou. Então, essa tortura ou omissão é praticada só por agente público. Neste caso, eu posso aplicar a causa de aumento de pena? Não. Aí é bis in idem. Eu vou aplicar essa causa de aumento de pena sempre que o agente público não for elementar do tipo. Beleza?
Como a conduta dever de apurar só pode ser praticada por agente público, essa causa de aumento de pena não pode ser aplicada. Ok? Mas só nessa hipótese. O resto, né? Por exemplo, tortura persecutória, confissão, aplica-se a causa de aumento de pena? Aplica. Tá bom? Vamos lá. Então, se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, e se o crime é cometido mediante sequestro, tá certo? Se a tortura for privar alguém da liberdade, tá certo? Então, eu tenho aí o crime de tortura com a causa de aumento de pena prevista aqui no parágrafo 4º. Aí a gente vê que a gente tem aqui os efeitos da condenação. Então, olha só, a condenação acarretará perda de cargo, função, emprego e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. E aquilo que a gente já falou, ao contrário do crime de abuso de autoridade, esses efeitos são automáticos, tá bom? Não vamos esquecer disso. 6. Tortura, confissão, prova persecutória, institucional, probatória, crime formal. O que a gente está dizendo com isso? Olha só. Eu aproveito para falar desses dois tipos de tortura, né? A prevista no inciso 1º, a linha A, que é a tortura à prova, a tortura à confissão e por aí vai, é aquela que o sujeito submete alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, visando a obtenção de declaração, confissão, né, e por aí vai. Eu pergunto para você, vamos imaginar em que pese a tortura praticada, em que, apesar do sujeito, né, vamos colocar em filme de hollywoodiano, né, saco na cabeça, porrada na cabeça, beleza? Afoga o cara no balde de água. Vamos lá, isso só acontece lá nos filmes hollywoodianos. Vamos ver, ó, só nesse exemplo desse filme, vamos ver aqui, ó. E o sujeito ainda assim não confessa, ainda assim não dá a informação. Eu indago a vocês, a tortura já está consumada? Sim. Então, por favor, sim. Da mesma maneira que visa a prática, para obrigar alguém a praticar uma conduta de natureza criminosa, a linha B. Ainda que o crime não seja praticado, já está consumada a tortura? Já está consumada a tortura. Ok? Beleza? Tá certo? E aí, a gente vem com aquela discussão, né? Se fala em natureza criminosa. Natureza criminosa abrange crime e contravenção ou só contravenção? Os dois. Para delegado, tu vai dizer os dois, tá bom? Beleza? Tem divergência, mas aqui, natureza criminosa abrange tanto crime quanto contravenção penal, tá? Beleza? Tem divergência? Tem, tá? Há quem diga natureza criminosa é só crime, se for contravenção é crime de constrangimento ilegal. Beleza? Não seria tortura, ok? Beleza? Mas, para cá, os dois. Tá certo? Natureza criminosa abrangeria tanto crime quanto contravenção penal. E aí a gente aproveita também para falar, vamos imaginar que A tenha torturado B para praticar um estupro. Beleza? Tá certo? Ok? E aí é o seguinte, B, devidamente torturado, acaba praticando o estupro. B responde pelo quê? Nada. Por que B não responde por nada? Coação moral irresistível, coação física irresistível, seja o que for, vai depender. Beleza. A responde pelo quê? Tortura e estupro. Tá bom? A responsabilidade é essa. Se B não chegou a estuprar, responde pelo quê? Não chegou nem a tocar na criatura. Os atos executórios não foram iniciados. O A não responde por nada? Tortura, beleza. Só pela tortura, tá certo? Beleza? Só pela tortura, ok? Não vão esquecer disso, hein?
Vamos lá. Ok. Aí a gente tem, lembrar para você, tortura, a diferença de tortura e maus tratos, está no dolo, tá bom? A tortura, o dolo é causar sofrimento na vítima, ok? Oi? Sim. Mas isso se o D não estuprou quem deveria estuprar por vontade própria, né? Se fosse por intervenção de terceiro, a gente poderia ter uma tentativa de estupro. Como assim intervenção de terceiro? Ah, não, digo, não chegou, meu amor. Olha só, o que eu disse foi, não foram iniciados os atos executórios. Aí é o IC. Como é teu nome? Ailton vai ser um delegado, olha só, tá em cara de delegado. Né? Aqui, Ailton, tu vai me prometer uma coisa que eu falei lá de baixo, eu falo na defensoria, quando eu estou dando aula lá para eles, eu falo nos outros cursos, na hora da prova, ninguém toma Red Bull. Esse é o meu mantra, não tomem Red Bull. Não permitam que a sua imaginação tome asas. Você vai responder a questão com aquilo que está escrito. Ailton, então, se eu digo, eu examinadora, digo, os atos executórios, sequer foram iniciados, tu vai esquecer o resto, tu não vai pensar em nada, só vai pensar aqui, ó, só responde por tortura, beleza? Claro que se houver uma tentativa, aí, ó, o crime qual é? Tentativa de estupro, opa, responsabilidade do outro. Beleza? Mas eu aproveito para repetir. Na hora da prova, não tomem o Red Bull imaginário. Não estou fazendo propaganda contra a bebida, não. Pode tomar uísque com Red Bull, não tem problema nenhum. Eu acho um horror, mas para tomar uísque, tem que tomar uísque, certo? Esse negócio de misturar estraga. Exatamente, amigão. Olha só, o cara é igual a mim. Estraga o uísque, né? Mas se você tiver fim em tomar, você toma o uísque com Red Bull. Vai lá. Mas, eu estou falando do Red Bull no sentido da propaganda. Na hora da sua questão, trabalhe com aquilo que é dito na questão. O e se, mas salvo se, mas não esquece isso. Apaga isso da tua mente, senão você vai errar a questão. E olha, e erra mesmo, tá? Então, muita atenção. Crimes de maus tratos e tortura, olha só, vamos lá. O dolo da tortura é o dolo de causar sofrimento, e o dolo de maus tratos, o sujeito não tem dolo. O dolo, na verdade, é correcional. Ele se excede nos meios corretivos e acaba causando eventual lesão. Tá bom? Essa é a diferença de um para o outro é um dolo. Mas a gente aproveita para falar, né? Porque quando a gente está falando de tortura e maus tratos, a gente está falando da tortura, castigo e maus tratos. Tá certo? Então, eu perguntei lá embaixo, pergunto aqui para você. Quem aqui tem filho? Beleza. Todo mundo sabe aqui, né, que não se pode mais bater. De palmada, né, existe. Não pode bater no filho. Mas não precisam levantar a mão, tá bom? Não precisam, porque eu vou perguntar agora. Não precisam. Quem é que nunca puxou o bracinho do filho? Né? Então, eu pergunto. Submeter alguém, o seu filho ou sua filha, tá certo? Mediante violência ou grave ameaça. Isso aqui é violência, todo mundo concorda comigo? Isso aqui é violento, gente. Né? Violência física, puxou o braço, é violência. Tá certo? Causando sofrimento físico ou mental. Você causa sofrimento físico ou mental, né? A quem esteja sob sua guarda, vigilância, autoridade. Beleza, está sob a sua guarda. Você é um torturador. Gente, olha só. Essa é a brincadeira que eu faço com os pais e mães da sala para chamar a atenção de uma coisa para você. Na tortura-castigo, só é típica conduta se houver intenso sofrimento físico. Vocês entenderam? Isso aqui é sofrimento físico, mas vocês são torturadores? Eu sou torturadora? Não, não somos, ok? A nossa conduta não se adequa à Lei 9455.
Agora, olha só, se submeter a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo, né, ou correção, aí eu tenho a tortura-castigo. A depender. Cabo HDMI, a depender. Então, olha só, botou o cara, sem sacanagem, botou o cara na parede, ele eslancou pô, obviamente, eu vou chegar com a tortura, beleza? Né? Meu amor, eu posso me reservar ao direito ao silêncio em relação... Sabe por quê? Porque está em julgamento, entenderam? Aí eu vou ficar quietinho, assim, tá? Aí eu não posso falar, por razão de ofício, tá bom? Eu vou ficar quietinha. Beleza? Ele pode torturar, não. Se ele torturar, responde por tortura. Beleza? Poder, ele não pode. Não, senão responde por tortura. Tá? Beleza? Vamos lá. Entenderam isso aqui, a questão do intenso sofrimento físico, para diferenciar. Aqui não é só sofrimento físico. O exame pericial é imprescindível para caracterizar a tortura? Não. Gente, a resposta é negativa. Não é imprescindível. Quando a gente pensa em tortura, a gente só pensa na física. A gente esquece que a tortura também admite a tortura psicológica. Então, olha só, tipicamente falando, submeter alguém mediante violência ou grave ameaça a sofrimento físico ou mental. Olha só, se alguém submete outro mediante grave ameaça a sofrimento mental, pratica tortura, beleza? E aí eu pergunto, é imprescindível o exame pericial? Claro que não, beleza? Aí a gente tem aí a prescindibilidade do exame de corpo de delito, por exemplo, ok? Então, tudo é uma questão de como está escrita a questão. Se falar tortura, lembra que a tortura abrange duas formas, a física e a psicológica, ok? Atentaram para isso? Show! E a gente tem várias decisões nesse sentido e questões nesse sentido que caíram em provas de delegado, tá? Ok, então a gente passa aqui. De novo, Caleb, eu cravando. Você reparou que eu estou no olho, no relógio. É porque eu disse para Caleb que 30 minutos em cada lei, então eu estou tentando cravar. Agora é a parte mais difícil, 30 minutos para arma e 30 minutos para drogas, não é? E aí a gente vai fazer um trato. Tá beleza? A gente vai fazer um super trato. Eu tomei a liberdade de antecipar para vocês uma coisa que eu achava que todo mundo tinha que ler para a prova de delegado, que é a jurisprudência em tese do Superior Tribunal de Justiça. Eu coloquei no material de apoio, eu transcrevi, fui lá e colacionei para vocês, tá certo? A de armas está super completa, super completa. É essa edição do Jurisprudência em Tese em relação ao Estatuto do Desarmamento, está aí na última dica para você. Em relação à droga, ela não está completa. Eu botei a maioria, né? Eu tinha um limite aí que eu tinha que observar, excedi em muito o limite. E aí, olha só, gente, se vocês quiserem, é só colocar Jurisprudência em Tese, Drogas, a edição 131, vocês vão encontrar esse material. O que não tem aí? Só a parte do processo penal, que é a questão do laudo, a questão do perito, só isso que não tem. O resto tem tudo. Na parte penal de leis penais especiais, eu coloquei tudo, tanto é que deu 4 folhas, tá certo? Então, é algo para ser lido e estudado, assim, comido, tá bom? Devorado, tá certo? Beleza? Vamos lá. E aí você vai reparar que muitas das coisas que a gente fala aqui, e que a gente fala, a posição do STJ, está lá nesse enunciado. A gente, né, descobre assim, caramba, eles fizeram em forma de enunciado. Mas vamos lá.
Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, olha, gente, estatuto de desarmamento não dá para fugir da parte administrativa. Então, a gente precisa conhecer o que é o Sinarme, qual é a competência do Sinarme. Gente, olha só, a Estrelita, eu não vou ler sobre isso, eu acho extremamente chato essa história, eu não vou ler, tá certo? Você vai perder uma questão, porque cai. Cai como se adquirir arma, cai como que se obtém o porte de arma, tá certo? Essas coisas caem na sua prova em legislação penal especial. Então, eu trouxe para você aqui, primeira dica para você, o Sistema Nacional de Armas, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal. Então, o Sinarme é, na verdade, vinculado ao Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. E o artigo 2º vai trazer para a gente toda a competência do Sinarme. Então, por favor, integrar os cadastros, serviços policiais já existentes, cadastrar as apreensões de armas, ok? Cadastrar a identificação do cano da arma. Olha só, eu tenho que saber isso? Tem. Você quer ser delegado? Eu tenho que saber, beleza? Então, olha só, sistema. Queria dizer para vocês que o parágrafo único diz assim, ó, as disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e auxiliares, bem como as demais que constem dos seus registros próprios. Isso porque, gente, a arma militar tem um sistema próprio, que é o SIGAM, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Então, olha só, por isso que não está no Sinarme. Hoje em dia, há uma interface entre os dois, tá certo? Eles se falam, pelo menos, tá bom? Mas, olha só, o Sinarme não abrange as armas militares. Por que eu chamo a sua atenção para isso? Para você não errar na prova. Só isso, tá? Vamos lá. E aí, a gente tem, em relação à Lei 10.826, uma questão bem interessante. Eu quero lembrar a você que uma coisa é o registro de arma, outra coisa é o porte de arma, tá certo? Qualquer pessoa pode ter uma arma registrada em sua casa, no interior da sua residência ou domicílio, ou em suas dependências, ou ainda em seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Qualquer pessoa pode ter uma arma registrada, mas nem toda pessoa pode transportar a arma ou trazer consigo em via pública. Para isso, eu preciso do porte de arma. Então, o artigo 3º, ele vai tratar exatamente isso, do registro de arma. E o artigo 4º, que eu trouxe para o material de apoio de vocês, é aquelas condições para aquisição da arma, que eu chamo a sua atenção, você tem que saber, por conta da sua prova. Então, como é que você adquire? Olha só, eu só posso adquirir uma arma se o Sinarme expedir a autorização, beleza? Tá certo? E só posso adquirir a munição do calibre correspondente, obviamente, à minha arma registrada. Isso é muito óbvio, né? Mas está na lei, tá certo? E aí eu coloquei absolutamente tudo para você. E aí, vamos lá, vamos lembrar aqui, o porte de arma, o artigo 3º vai tratar do registro, é para a gente ler, o artigo 4º das condições, e o artigo 5º é aquela norma permissiva. Qual é a natureza jurídica dessa norma? É uma norma incriminadora? Não, é uma norma não incriminadora permissiva. Se eu registrei, eu adquiri a arma e registrei, eu posso mantê-la no interior da minha residência, ou domicílio, ou dependência dessa, ou em meu local de trabalho, desde que eu seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento. A arma registrada, eu sei que vocês já sabem, mas eu volto a repetir, se o sujeito for empregado daquela empresa, ainda que esteja registrada, não pode manter em seu local de trabalho. Se o fizer, pratica o crime do artigo 14 da Lei 10.826. Tá bom? Vamos lá.
Então, o artigo 5º é uma norma permissiva. O artigo 6º, gente, vai tratar do porte de arma. E o porte de arma funcional, tá certo? Aposentado perde o porte de arma funcional, beleza? Não significa que o delegado que se aposentou não bateu na porta da Polícia Federal, justificou um porte pessoal e anda armado. É outra história, beleza? Mas eu estou dizendo, ó, aposentado perde o porte funcional. Tá? O artigo 6º trata de todos os órgãos, né, que deem aqui o porte funcional. Não. Esse porte que a Polícia Civil fala, você vai buscar depois. É possível você buscar junto à Polícia Federal. Eu estou falando de porte funcional. Você passa a ter o pessoal. Você entendeu? É isso. Vamos lá. Artigo 10, que tem relação com porte de arma. Vamos lá. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente vai ser concedido após autorização do SINARME, ok? Bom, da parte administrativa que eu queria lembrar essas questões para você, chamo atenção para esses artigos, e agora a gente vem para a parte do crime propriamente dito. O primeiro deles que eu queria chamar a sua atenção é o crime de omissão de cautela. O crime de omissão de cautela ele está previsto no artigo 13, tá certo? No artigo 13, a figura típica aqui no caput é uma figura culposa. Já no parágrafo, ela é dolosa. Tecnicamente falando, é verdade, eu tenho que reconhecer quando alguns críticos doutrinários, né, fazem essa anotação. O crime de omissão de cautela é só o artigo 13 caput, porque o parágrafo único é figura equiparada à omissão de cautela, não é omissão de cautela propriamente dita. Mas, na prova, a gente vê tratando a omissão de cautela, tanto 13 caput quanto parágrafo único, tá certo? E aí a gente tem aqui, ó, culpa no caput e a figura dolosa no parágrafo único. Olha só. Por que você sabe que é culposo? Deixar de observar as cautelas necessárias. Deixar de observar as cautelas necessárias é o mesmo que dizer inobservar o dever objetivo de cuidado. Portanto, culposo. Para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental. Gente, se a pessoa for deficiente física, não é o crime do artigo 13, tá bom? Deficiente mental, se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pergunto, isso é crime comum? Qualquer pessoa pode praticar? Não. Só o possuidor ou o proprietário da arma. Tá certo? Beleza? Ok. Detenção de 1 a 2 anos e multa, delito de menor potencial ofensivo, beleza? Competência do GCRIM, termo circunstanciado, aquela história que você já sabe. O que eu queria discutir aqui em relação a vocês, eu chamo sua atenção. Quando é que se consuma esse delito? Os dois estão certos, tem dois entendimentos. Tem um entendimento que se diz o seguinte, olha, quando o sujeito deixa de observar as cautelas necessárias, ele já houve a consumação do delito. E tem outro entendimento que vai dizer, não, ele deixou de observar as cautelas necessárias, mas o crime só vai se consumar quando o menor de 18 anos ou o deficiente mental se apoderar da arma, né? Então, é aquela história, deixou lá em cima da mesa, criança pegou a arma, nada aconteceu, só pegou a arma, crime do artigo 13, consumação do delito.
Quando ele deixou em cima da mesa e foi tomar banho, não haveria aí consumação. Por que isso é importante? Porque esse é um crime culposo. E crime culposo não admite tentativa. Então, é super divergente o momento consumativo. Tá certo? Oi? Mas crime culposo de mera conduta é um negócio esquisito, né? De qualquer maneira, eu particularmente, mas eu não defensora, eu, Simone, estudiosa do direito, que tem essa coisa, né? De vez em quando eu não acredito naquilo, mas eu defendo aquilo porque ossos do meu ofício fazer aquilo. Uma coisa, outra coisa, e eu separo bem o que eu acredito do que, né? Mas dentro da estrutura dos tipos culposos, a gente sempre aprendeu que o tipo culposo exige um resultado naturalístico, não querido e desejado pela gente, não é verdade? Não precisa de um resultado. O fato de deixar uma planta em cima da varanda, ali no varal, e ela não cair, não é um crime culposo, Não. Mas quando ela cai na cabeça de alguém, aí passa a ser lesão culposa. Então, eu preciso de um resultado. Então, o mero deixar de observar as cautelas já traria a consumação do delito, eu acho estranho. Eu acho estranho como estudiosa, que se entenda como consumado. No meu entendimento particular, eu entendo que só quando a criança ou deficiente mental se apodera, porque é delito culposo, né? Mas vamos lá. Mas tem esses dois entendimentos, por isso que eu falei, os dois estão certos. Mas se aqui é culpa, aqui é dolo, tá bom? Olha aqui. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou o diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório e munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois da ocorrência do fato. Eu pergunto, isso é um crime comum ou um crime próprio? Próprio. Quem é que pode praticar? Não é verdade. Aí, tu errou, tu acertou. De que empresa? Segurança e transporte de valores. Já que na sua prova transporte de passageiro, todo mundo errou. Tá bom? Porque não é crime de omissão de cautela. Tá bom? Então, muita atenção quem é o sujeito ativo, porque isso é crime próprio. Tá certo? Então, vamos lá. Ok, qual é a obrigação? De fazer o registro de ocorrência e de comunicar à Polícia Federal. Fazer o registro de ocorrência e de comunicar à Polícia Federal. Beleza? Quando você faz um registro de ocorrência, é muito comum despachos seu, quando você for delegado, estabelece assim, comunique-se imediatamente à Polícia Federal. Esse é o despacho. Alguém comunicou esse fato para você, o roubo da arma, por exemplo, você comunique-se de imediato à Polícia Federal. E aí, o sujeito vai e não comunica à Polícia Federal. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tipifica esse crime. Se o sujeito faz o registro de ocorrência, mas não comunica à Polícia Federal, ele pratica o crime de omissão de cautela? Gente, existem dois entendimentos nessa história, mas para você, concurso de delegado, sua banca, precisa das duas obrigações. Ele precisa tanto fazer o registro, como comunicar à Polícia Federal. Ok? Agora, pelo amor de Deus, se você fez o registro na delegacia da Polícia Federal, já está comunicado. Tá bom? Beleza? Ok, mas de qualquer maneira, olha só, faz o registro de ocorrência e comunica à Polícia Federal. For uma comunicação só, continua com risco de responder pelo crime de omissão de cautela. Beleza? Também crime próprio. Então, tanto a forma culposa quanto a forma dolosa são crimes próprios. Ok? Beleza? Vamos lá. Quinto, eu já falei, que são as normas permissivas. Vamos lá, tipos penais. Aí é que está. Pessoal, olha só. A gente vai precisar lembrar para vocês algumas coisas. Então, quando a gente está falando dos tipos penais, para cá é extremamente importante. 12, 14, 16, parágrafo 1º, parágrafo 2º,
17, 18, 19 é causa de aumento de pena. Vamos lá. 20. Beleza? Vamos lá. 12, 14, 16, 17, 18 e 20. 12. Posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Beleza? Posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Qual é a pena? Detenção de... Permitido, Tá vendo? Troco tudo. Detenção de 1 a 3 anos. Beleza? Caracteriza o crime do artigo 12. Vamos lembrar, olha só, desde que... o simples fato do sujeito não ter o registro e ter uma arma dentro da sua casa, ou sua residência, ou dependência dessa, ou em seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal pela empresa ou estabelecimento. Aí eu tenho o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Beleza? Show, obrigado. Ok? 14. Porte ilegal de arma de fogo, acessório e munição. Ainda faltou, né? Acessório e munição. De uso permitido. Qual a diferença do 12 para o 14? Aí a gente lembra do Daniel Habib aí. Não sei por que gente, olha só, eu confundo Gabriel Habib com Daniel Azulay, porque eu não sei. Não é nem a pessoa física, né? Nada a ver. O Habib é muito mais bonito, inclusive, que o Daniel Azulay. Mas olha só, gente, não sei por que na hora de pensar no Gabriel Habib, eu penso no Daniel Azulay. De vez em quando sai Daniel Habib, entendeu? Mas não é Gabriel Habib. Gabriel Habib, ele ensina uma fórmula muito interessante para a gente, que é bacana da gente entender. Né? Interna corporis e externa corporis. Então, olha só, interna corporis é posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Externa corporis é porte ilegal de arma de fogo. Como é que é isso? No interior da residência, domicílio ou dependência, ou no local de trabalho, desde que eu seja o titular ou representante legal, eu tenho 12. Fora dessas hipóteses, o 14. É isso. Então, fica fácil a gente até solucionar o tal do empregado, né, que tem arma de fogo no seu local de trabalho. Tá certo? Não está no 12, está no 14. Fora dessas hipóteses, no 14. Ok? O 16 vai tratar tanto da posse quanto do porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Beleza? A pena aqui é de reclusão de 2 a 4, reclusão de 3 a 6 anos. Posse, porte, arma de fogo, acessório e munição de uso restrito. Ok? E aí a gente tem a figura equiparada no parágrafo 1º com a mesma pena, e a gente tem no parágrafo 2º posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, cuja pena é de reclusão de 4 a 12 ou a 8? 4 a 12 anos. Cuidado aqui, para você não errar nessa história, tá bom? Se você, como eu, confunde Gabriel com Daniel, Pedro com Rafael, né? Tá certo? Falei lá embaixo, digo aqui para você também. A maneira como eu usei para memorizar é o seguinte, ó, proibido está no parágrafo, né? P com P. Proibido, parágrafo 2º. Então, restrito está no caput. Tá certo? P com P. Proibido, parágrafo, uma pena maior, reclusão de 4 a 12 anos. Tá certo? Usei qual das audiências que eu ficava maluca para saber qual era a pena e tal, não sei das quantas. Que uma cabe substituição da pena, né? E aí por aí vai, tem toda uma série de coisas que a gente vai buscar, tá certo?
E aí... Ok, pessoal? Beleza? E aí, olha aqui. Qual outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês? Olha só. Aquela discussão que a gente está hoje enfrentando. No artigo 12, o objeto material é arma de fogo, acessório e munição de uso permitido. No 14, arma de fogo, acessório e munição de uso permitido. No 16, arma de fogo, acessório e munição de uso restrito. No parágrafo 2º, arma de fogo de uso proibido. Não se fala nem de acessório e nem de munição. Beleza? Então, a gente tem aí uma briga de foice, né? Está bem de foice pelo princípio da legalidade, o princípio da taxatividade. Há quem entenda que o acessório e munição de uso proibido está criminalizado no 16 caput. Há quem entenda, pelo princípio da legalidade, que não há crime. Se houver um acessório ou munição de uso proibido, o sujeito não responde por nada. Ok? Beleza? Porque o legislador aqui foi ótimo, né? Cria umas confusões que não precisa. Posse e porte de arma de fogo de uso proibido. Mas eu chamo a sua atenção, em especial na prova de questão objetiva, para a letra da lei. Então, se a questão começar segundo a lei 10.826, segundo a lei, olha, posse e porte arma de fogo apenas está criminalizado a arma de fogo de uso proibido e não acessório e munição. Beleza? Tá certo? Ok? Segundo a lei. É isso. Tá bom? E aí a gente tem o artigo 17, né? Que é a prática das condutas no exercício de atividade comercial e industrial, o tráfico internacional de arma, e o artigo 20, a causa de aumento de pena, tá certo? Que é aplicável, que hoje a gente tem um entendimento muito forte dos tribunais superiores, que somente pode ser aplicada na hipótese de quando a gente está no exercício das funções. Tá certo? Beleza? Então, só para te chamar a atenção. A outra dica que eu queria chamar a sua atenção é disparo de arma de fogo. Gente, o crime de disparo de arma de fogo só é punível a título de dolo. Está bem? O disparo acidental não é crime, tá? Então, o fato do sujeito estar limpando a arma, disparar, ok? Não pratica nenhum. Claro que se acertar alguém, aí, tá vendo? Ó, Red Bull, viu? Eu tomei agora. Aí é outro crime. Beleza? Tá certo? Mas o disparo acidental, é uma conduta culposa, como não há previsão de tipo culposo, então não responde pelo crime. A pena aqui, obviamente, é reclusão de 2 a 4 anos. Tá bom? Chama atenção também que porte de arma branca não é crime, é contravenção penal, não esqueçam. E essa contravenção penal, ela foi considerada constitucional, está ainda em vigor, tá bom? Pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ. O artigo 19 permanece em vigor. Artigo 19 do Decreto-Lei 3688 de 41. Então, é contravenção penal, tá certo? Porte de arma branca, faca, espada, estrelinha, taco com corrente, gostaram? Eu não sei falar os nomes, Punhal, aí eu falo umas coisas dessas assim, né? Beleza? Tá certo? Vamos lá. Lembrando a você que são crimes de perigo abstrato, a gente não vai esquecer que são crimes de perigo abstrato. Posse irregular de arma ou porte ilegal de arma, tanto faz a natureza. Se a arma está desmuniciada, permanece o crime, é crime de perigo abstrato. A presença de munição sem a arma é crime de perigo abstrato, ok? Tá certo? Então, não vamos esquecer que os delitos previstos no Estatuto de Desarmamento são crimes de perigo abstrato, sendo desnecessário a demonstração da probabilidade de dano, ok? Então, não esqueçam disso. O que mais que eu queria lembrar para vocês? Gente, a questão da abolição crimes vai e volta nos concursos de vocês.
Abolir-se o crime, gente, previsto lá no artigo 30 da Lei 10.826, não abrangeu o crime de porte, só o de posse, tá? Ninguém estava autorizado aí a andar de um lado para o outro, tá certo? Mas até 2008 a gente teve aí, como é que se diz? A descriminalização da conduta. Se deu um tempo para as pessoas regularizarem a sua arma. Então, se era encontrada dentro de casa uma arma, não era caracterizado o crime. E o prazo você encontra no artigo 30. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele só abolisse o crime, só atingiu o crime de posse irregular de arma de fogo, e não o porte, tá bom? Só chamo a sua atenção para isso. E aí, eu coloco para você, na dica 11, todas as teses, toda a jurisprudência especializada no Estatuto de Desarmamento do STJ, tá bom? E aqui, gente, é para ler com muito carinho. Então, aquilo que eu acabei de falar, por exemplo, que a gente já sabe pela doutrina, você vai olhar coisas aqui, gente, enunciados, que você já sabia, tá certo? Mas, olha, é enunciado. Tem questões objetivas que são cópias desses enunciados. Fica, ai, gente, cansei, né? Do tipo, gente, cópia do enunciado. Então, olha só, é para trabalhar em cima, né, desses enunciados, ok? Vamos lá. Primeiro, eu vou propor a você uma forma de estudar, ok? Eu vou propor. Você pode não seguir e achar o seu outro caminho, beleza? É só uma proposta para você memorizar. O simples fato de possuir ou portar munição caracteriza os delitos previstos no artigo 12, 14 e 16, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ou bem jurídico tutelado, que é incolumidade pública. Então, olha só, porte de munição, acessório, arma, perigo abstrato. Então, a arma desacompanhada da munição, ou munição desacompanhada da arma, continua sendo crime. Então, coloca do lado, olha só, lê o enunciado, coloca do lado. Coloca do lado assim, ó, crime de perigo, porte de munição, perigo abstrato. Você já lembrou, quando você voltar nesse papel, você não precisa ler o enunciado de novo, porque aquela palavra já te trouxe a memória da sua leitura, desde que, é claro, você lê com carinho, amor e atenção, né? E aí, olha só que coisa interessante. Olha, é crime de perigo abstrato, mas olha aqui, olha o STJ dizendo: a apreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, excepcionalmente, a depender da análise do caso concreto, pode levar ao reconhecimento de atipicidade da conduta, diante da ausência de disposição de risco ou bem jurídico tutelado pela norma. O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no sujeito que tinha munição para fazer cordão, beleza? E aqui o STJ é a mesma coisa. O STJ foi, ínfima quantidade. Ele não diz quanto, se é uma, se são duas, se são três, né? Mas ele fala, a ínfima quantidade de munição, a depender do caso concreto, pode ensejar a atipicidade, ou seja, a atipicidade pelo quê? Pela aplicação, por óbvio, do princípio da insignificância. Você leu esse enunciado, na tua questão, há possibilidade, segundo o STJ, de aplicação do princípio da insignificância. Você tem, é correto isso? É correto. A depender do caso, é correto. Beleza? Então, olha só, a depender do caso, é possível, é admissível o reconhecimento do princípio da insignificância na hipótese de porte de munição, ok? Uma munição é insignificância, uma arma também seria insignificância. Aí não, beleza? Ok, vocês estão antenados. Beleza? E aí vem aquilo que a gente sempre diz, quer ver? Vou perguntar para vocês aqui. Por laudo pericial foi verificado que a arma é incapaz de atirar. Responde o sujeito pelos crimes? Não. Impossibilidade, impropriedade absoluta do objeto, ausência de potencialidade lesiva, né? Gente, olha aqui. Enunciado terceiro. Demonstrada por laudo pericial a inaptidão da arma de fogo para o disparo é a típica conduta de portar ou de possuir arma de fogo diante da ausência de afetação do bem jurídico em incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Beleza? Tá certo? Ok? Por aí vai. E aí você tem
todas a jurisprudência relativa à arma consolidadas, eu busquei a edição que consolidou todas e aí coloquei para vocês, ok? Então, leitura obrigatória. A partir disso, a gente vai falar de drogas e aí, né, vamos lá. Oi? Sim. Tenho. Apenas o porte de arma de fogo seria considerado hediondo, não acessório nem a munição. Beleza? Só o porte seria considerado por força do artigo 1º, parágrafo único, da Lei 8072/90. É o que temos. Sim. Sim. Beleza? Só o proibido. Ali está claro, né? Eu não sei por que se falha tanto, gente. Por que se falha tanto na legislação? Não acho que seja só isso, não, mas não é possível. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria lembrar a vocês em relação a 11343/2006 é o seguinte, olha. É o seguinte, primeiro, que eu tenho um Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Sistema esse construído em 2 pilares. Em relação ao usuário e dependente químico, o sistema que é prevenir. Em relação à produção não autorizada e ao tráfico, o objetivo é a repressão. E aí a gente tem todo um cuidado estabelecido na lei em relação ao usuário dependente químico. A gente não presta atenção. Mas, por exemplo, no artigo 26, está estabelecido lá, o usuário dependente químico preso, o Estado, o juiz vai determinar que se coloca à disposição dele tratamento médico. Beleza? Gente, está na lei, não significa que ele tenha, tá bom? Na lei. Mas só para vocês entenderem o viés da lei. E mais, gente, se esse usuário for considerado dependente químico, ele não responde por crime nenhum, ok? Ele é inimputável, ok. Onde é que diz isso? Onde é que está escrito isso? No artigo 45 da Lei 11.343. Né? O juiz vai absolver, né? Se o sujeito for não usuário, quanto mais, o usuário dependente químico, constatado por laudo pericial, ele vai ser absolvido. Absolvido impropriamente, porque ele vai ser considerado inimputável. Então, causa de exclusão da ilicitude, não. Da culpabilidade, não me errem isso, da culpabilidade. Tá bom? Imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa são elementos da culpabilidade. Causas que excluem ilicitude: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Ok? 2 coisas. E quando a gente fala de produção não autorizada, é óbvio que a gente tem uma produção autorizada. O próprio artigo 2º traz a regra que são proibidas drogas em todo o território nacional, salvo, né, a questão dos costumes contidos lá nos tratados internacionais, e a gente sempre lembra do Santo Daime, e para fins medicinais ou científicos, não é isso? E aí, para essa produção autorizada, eu preciso sempre de uma licença prévia, tá certo? É o que diz o artigo 31. Licença posterior não descaracteriza a conduta. Vocês entenderam? Cuidado com isso. A licença é sempre prévia. Se houver uma licença prévia, o sujeito produzir drogas, fato atípico, ok? Por ausência de elemento normativo.
E aí a gente vem aqui, a gente percebe pela leitura da 11.343 que em relação ao usuário dependente químico, eu tenho um caráter preventivo e em relação à produção autorizada ao tráfico, repressivo. E aí a gente tem o artigo 28, que vai estabelecer uma determinada conduta: adquirir, guardar, manter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas para consumo pessoal. Se submete às seguintes penas: advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade e medida de comparecimento ao programa ou curso educativo, não é isso? A grande questão que a gente sempre lembra para vocês, a gente não esquece de lembrar, qual é a natureza jurídica do artigo 28? É crime. Tá certo? Há quem diga que é infração administrativa, há quem disse que era infração penal sui generis, mas, na verdade, o STF, no informativo 456, disse que é crime. Então, a natureza jurídica da posse de droga para consumo pessoal, ok, é crime. Lembrando aquilo que você já sabe: uso imediato da droga, fato atípico, ok? Uso imediato da droga, fato atípico, ok? Vamos lá. Dito isso, eu queria lembrar uma coisa para vocês: a gente sempre lembra do caput. E aí eu quero deixar sedimentado que responde pelas mesmas penas, ou seja, advertência, prestação de serviço à comunidade, medida de comparecimento ao programa ou curso educativo, quem pratica o crime do artigo 28, parágrafo 1º. Gente, aquele que semeia, cultiva ou colhe plantas que se destinam à preparação da droga, se for para consumo pessoal e se for pequena quantidade, vai responder pelo 28, parágrafo 1º, cujas penas é a mesma, como eu já consumo pessoal, já falei. Não atentando para esses dois requisitos, responde por tráfico, previsto no 33, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 11.343. Então, cuidado com isso, cuidado com essas duas figuras. O 28, parágrafo 1º, existe. E a gente aproveita para lembrar para vocês também de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Importação de sementes de maconha é considerado crime? Não, porque falta, o quê? É isso mesmo. A substância que causa dependência, ok? Só quando a planta se desenvolve, beleza? Então, importação de sementes de maconhas não seria considerado fato atípico, decisão do Supremo Tribunal Federal, beleza? Vamos lá. Atípico. É sério. Não, meu amor, uso imediato não é isso. Aí é que está. Você está confundindo uma coisa com outra coisa. Você tá me dizendo o sujeito que está com baseado de maconha aqui. Não. Não, ele não falou isso, não. Está com um baseado de maconha aqui, passa o PM, não pode prender o cara. Prender não, mas levar educadamente para a delegacia para assinar um termo circunstanciado? Pode. Estou brincando. Pode, obviamente que pode, porque ele está trazendo consigo. O que ele está dizendo é o seguinte: o uso imediato está aqui com um cigarrinho, está acabando o baseado, está vindo a polícia, ou ele engoliu aquele... Ou então ele fumou... E aí foi, bafo... Não existe? Gente, amiga, você está vivendo aonde? Ai, gente, não, olha só, tudo bem, a gente tem que quebrar um pouco, desse ritmo todo. Menino faz tudo. É o quê?
Não. Aquele que está com o quê? Para quê? Para fumar? Está no 28. Não. Parágrafo 2º são os critérios que vão determinar se é para tráfico ou para o consumo. O crime está no 28, caput, tá bom? Beleza? Tá. Ok? Beleza. Agora eu lembrei, gente, eu vou falar logo que eu vou estar na cabeça, porque senão vai vir, eu vou na... Eu lembro que eu nunca entendi quando eu ouvia depoimentos policiais, os policiais lá, eu nunca entendi, gente. Gente, olha só, isso é muito tempo atrás, tá? Deixa eu só avisar. Estava no início de carreira e tal, então eu nunca entendi. O policial dizendo assim, estava em atitude suspeita. O que diacho de porcaria essa atitude suspeita? Que eu não entendo essa atitude suspeita. Como assim, que atitude suspeita é essa, menina? Eu sempre perguntava, atitude suspeita. Uma vez, e aí eu já dou aula, sei lá, vamos esquecer a quantidade de anos que eu dou aula, né? Vamos esquecer. E aí, mas ainda na graduação, dava aula na graduação e tal. Aí eu falava o seguinte, gente, vocês estão autorizados a colar. A única coisa, vocês não me deixem pegar. Então, é o seguinte, se eu pegar, você tem problema. Se eu não pegar, não tem problema nenhum. Mas a minha prova era uma prova muito cascuda, e eu fechava o olho para aquela coisa bem legal, eu via, mas meio que não fazia nada não, sabe? Aí teve uma vez que o sujeito lá atrás estava descarado. Aí eu falei assim, não, aí está demais. Aí eu fui direto no sujeito, né? Diretão. Aí o sujeito pegou a cola dele, juro para vocês, engoliu. Você fala que não engole? Então, engoliu. Quando ele engoliu, ele olhou para a minha cara. A senhora vai punir? Claro que não, rapaz. Uso imediato, acabou. Não acabou o flagrante, não. Desapareceu o risco para a minha prova. Pode aí fazer. Não tem problema nenhum. Beleza? Pode fazer. Não tomei a prova. Gente, vou tomar a prova porque ele engoliu? Não vou tomar. Acabou, né? É a mesma coisa. E é a mesma razão pela qual o uso imediato não é caracterizado crime. Então, eu trago esse exemplo para ensinar por que o uso imediato não é considerado crime. Porque desaparece o risco da circulação da droga. Beleza? A saúde pública permanece íntegra. Só a dele é ferrada. Beleza? É isso. Ok? Vamos lá. Aí a gente tem a questão da combinação das leis. Vamos lá lembrar para você. Só lembrar rapidinho, que aqui é mais fácil vocês lembrarem, né? Vamos lá, gente, aqui, ó, combinação das leis, 63, 68, 76, tráfico era previsto no artigo 12, cuja pena de reclusão de 3 a 15 anos. Vocês lembram disso? E aí veio a Lei 11.343/06, que no artigo 33 estabeleceu a mesma conduta, cuja pena é de 5 a 15 anos, além dos 500, mais que 1.500 dias multa. Ok? Beleza? Obviamente, se a gente olhar para a lei desta forma, o que a gente vai verificar? Essa é uma lei muito pior. Só que esta lei trouxe o quê? A previsão de um parágrafo 4º, que é causa de diminuição da pena. Eu posso diminuir a pena de 1/6 a 2/3 se o sujeito for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar a organização criminosa. Não é isso? Os requisitos são esses. Reparem vocês, quantidade não é requisito para impedir o reconhecimento do privilégio, tá? Pode, afetar aqui o quanto de diminuição de pena, mas quantidade não é requisito para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. 33, parágrafo 4º, 1/6 a 2/3, tem aqui a diminuição. Bom, existe um artigo que diz que de qualquer modo, lei que de qualquer modo favoreceu a gente, retroage. Ok? E aí, o que a gente estava querendo fazer? Pegar essa causa de diminuição de pena e jogar aqui nas condenações do 12, porque a Lei 6368 nunca trouxe previsão de causa de diminuição da pena. Eu posso fazer isso? Não, eu não posso. Isso é combinação das leis. Súmula 501 do STJ. Inadmissível a combinação das leis. A Lei 11.343, ela pode retroagir.
beleza? Ou seja, para alcançar esse fato. De repente, com a diminuição da pena, eu tenho aqui 1 ano e 8 meses, mas não posso aplicar essa diminuição da pena com base no parâmetro trazido do 6368, que alcançaria, por exemplo, 1 ano, não é? Isso não é possível. Ou aplico uma ou aplico outra. O que eu quero chamar a sua atenção não é essa. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: associação ao tráfico é crime permanente? Né? Manter em depósito droga é crime permanente? Vamos imaginar que o sujeito comece a praticar sob a égide da Lei 6368 e continua na Lei 11.343. Eu pergunto, qual lei eu vou aplicar ao sujeito? A melhor lei para ele é mais favorável? Aí não. Conduta permanente, eu nem pergunto qual é a mais favorável. Conduta permanente, lei em vigor na data do fato. Lei 11.343. Beleza? Só para vocês não esquecerem disso. Se a conduta for permanente, não se busca qual é a melhor lei. Se aplica a lei, né, em vigor daquele momento. Ok? Então, atenção para as condutas permanentes, eu coloquei para você. Tráfico e lucro, óbvio, atenção, olha só, tráfico não precisa de obtenção de lucro imediato. Lembrem sempre vocês que o artigo 33 estabelece lá, ainda que gratuitamente, beleza? Ainda que gratuitamente. Portanto, a figura do tráfico pode ser reconhecida, ainda que não haja obtenção imediata de lucro. O que eu queria chamar ainda a atenção de vocês? Existe um tipo penal previsto no artigo 33, parágrafo 3º. Oferecer droga. Oferecer droga é conduta típica do 33 caput, do tráfico ilícito de drogas. E é conduta típica também do 33, parágrafo 3º, que é o uso compartilhado de drogas. Só será o uso compartilhado de drogas se respeitar todos os requisitos legais. Beleza? 33 para o 3º fala, oferecer droga, eventualmente, a pessoa do seu relacionamento, sem objetivo, sem obtenção de qualquer vantagem, né, para juntos consumirem. Se for isso, é o 33 para o 3º. Se faltar um requisito desse, beleza? É o caput. Beleza? Faltou um requisito. Se na questão de ele sempre fazia isso, não é eventualmente, tráfico. Se a questão fala, ele ofereceu droga, eventualmente, a pessoa de seu relacionamento, mas não ia consumir junto, tráfico do caput. Vocês entenderam? Ainda que seja só um baseado. Vocês entenderam? Beleza? Gente, ainda sobre o tráfico privilegiado, lembrar uma coisa para vocês. Vamos lembrar da declaração de inconstitucionalidade no que se refere à impossibilidade de substituição da PPL pela PRD. Né? Vamos lembrar que essa declaração de constitucionalidade teve efeito erga omnes com a resolução 5 de 2012 do Senado. Então, não existe mais vedação, né, na hipótese de reconhecimento de tráfico privilegiado, da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Ok? Não existe. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês é tráfico privilegiado não é mais considerado crime equiparado a hediondo. Tá? A gente tinha a súmula do STJ dizendo isso, que foi cancelada. Então, olha só, não é mais. Da mesma maneira que a associação para o tráfico não é crime equiparado a hediondo. Então, atenção para isso. Dependente químico imputável, importação de droga. Importar droga, gente, não caracteriza contrabando. Importar droga é a primeira conduta típica de tráfico ilícito de drogas. Importar, exportar, é crime do artigo 33, com base no princípio da especialidade. Beleza? Aí a gente tem, olha lá,
o prazo prescricional, que eu quero dizer para você, aplicável tanto ao crime do artigo 28 quanto ao artigo 28, parágrafo 1º, que é um prazo prescricional específico trazido da Lei de Drogas, na Lei 11.343, no artigo 30. Prescreve o artigo 28, parágrafo 1º, em 2 anos, tá? Não confunde isso não, às vezes desavisado, menor prazo aí, a exceção da pena de multa. Previsto no 109 de 3 anos, mas na Lei 11.343 eu tenho uma regra específica que vai falar de 2 anos. E aí sim a gente tem a jurisprudência em tese, são 4 folhas que eu coloquei para vocês. Então é muita coisa, mas olha só, jurisprudência, vamos lá. Algumas são repetidas, né? Por exemplo, da súmula 501 do STJ, a primeira dela é cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343, desde que o resultado da incidência das suas disposições de índice seja mais favorável do réu do que o devido na aplicação da Lei 6368, sendo vedada a combinação das leis. Essa consolidação acarretou o surgimento da súmula 501 do STJ. Mas aí, olha só, o quarto enunciado, eu queria lembrar uma coisa para você, em relação ao 28. As contravenções penais puníveis com pena de prisão simples não geram reincidência, mostrando-se, portanto, desproporcional que condenações anteriores pelo delito do artigo 28 da Lei 11.343 configurem reincidência, uma vez que não são puníveis com pena privativa de liberdade. Gente, condenou pelo artigo 28, não gera reincidência. Beleza? As condenações pelo 28 não são aptas a gerar reincidência. E aí a gente vai lembrar para você algumas questões que são interessantes. Em relação ainda ao 28, você já sabe, as penas são prestação de serviço, advertência, prestação de serviço à comunidade, medidas de comparecimento a programa ou curso educativo, ok? Já sabemos disso. Ó, beleza. E aí a gente tem qual é a duração da pena de prestação de serviço à comunidade. O parágrafo 3º vai dizer assim, olha, se o sujeito for primário, a pena máxima é de 5 meses. Se o sujeito for reincidente, a pena é de até 10 meses. Pena mínima é 1 dia, tá certo? Mas essa reincidência, que gera uma pena máxima para 10 meses, Supremo Tribunal e STJ passaram a entender, né? É a reincidência específica, em que pese a lei não mencionar, há aqui uma reincidência específica. Beleza? Tá certo? Ok? Bom, vamos lá. Eu não vou conseguir falar, mas eu queria... Bom, vou parar por aqui, faltam 2 minutinhos, né? Aí não adianta. Olha aqui, boa sorte na prova, boa prova. Oi? 5h20. É o quê? 28. Parágrafo 6. Garantir as medidas... O que tem? Você quer lembrar? 28, parágrafo 6º, ó. Não entendi. Para garantir o cumprimento das medidas educativas previstas no caput dessa lei, o sujeito vai se submeter sucessivamente à admoestação verbal e à multa, ok? Sucessivamente uma coisa após a outra. Essa multa aqui não é pena, tá certo? A multa não é pena. Na verdade, elas são medidas assecuratórias e instrumental, coercitivas, para fazer o sujeito cumprir aquilo que está estabelecido na sentença. Com isso, a gente pode dizer para você, ó, o fato do sujeito desatender, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade imposta ou medida de comparecimento, não gera crime de desobediência. E isso está vinculado com uma coisa, com um pilar lá do artigo 1º.
Em relação ao usuário dependente químico, a ideia é de prevenção. Daí porque não pode caracterizar crime de desobediência, sem falar que a própria doutrina vai dizer para a gente, quando a própria lei estabelece consequência para o seu descumprimento, né, não se pode caracterizar o crime de desobediência. Então, o 28, parágrafo 6º, ele é aplicável. Beleza? Show? Fala, Caleb. Tem uma dúvida online, espera aí. Eu não sei. Para mim, acabou. Quanto à lei de abuso de autoridade, o efeito de indenização como efeito de condenação é semelhante ao artigo 387.4 CPP? Tal efeito só é possível se constar da denúncia e se vale na referida lei? Olha só, Alessandro, até porque em relação ao abuso de autoridade, quando vai tratar do efeito da condenação, olha só, meu amigo, o que diz o inciso 1º do artigo 4º? Torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos. Então, você tem aqui, até em observância ao princípio da inércia, que haja pedido. O efeito não seria automático, ou seria? O efeito automático é da obrigação de tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, Alessandro. Agora, os efeitos 2 e 3, esses não são automáticos. Só podem ser declarados, devem ser declarados na sentença. E só podem ser declarados na sentença se o sujeito for reincidente específico. Falou, Alessandro? Boa sorte na prova. Espero vocês com a notícia da aprovação, hein?